É isso aí, pessoal. Bora aqui para mais uma notícia bombástica. Malu Gaspar não deixou passar nada em branco e acaba de soltar uma notícia que deixa o ministro Moraes apavorado. Pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal, que deixem seu like. O like é muito importante pra gente, ajuda muito na distribuição da notícia. Pessoal, clique no botão de ripar também o conteúdo. Vamos juntos viralizar esta notícia para que ela chegue para todos, para que todo mundo tenha conhecimento desta prova que acaba de ser vazada. Agora vamos aos detalhes da notícia. Que todas essas iniciativas do Trump em relação ao Brasil têm a ver com o interesse dele em minerais raros. Eu não sei dizer quanto cada coisa pesa na balança, mas eu estou vendo que, veja, o prazo final para essa discussão da 301 é o final de julho. Por que dar uma decisão dessa com 2 meses de antecedência? É para fazer o governo brasileiro se mexer. Então, bem pode eles estarem tentando interferir no processo eleitoral e também podem estar usando o Flávio Bolsonaro, como a gente chama de boi de piranha, jogar ele como olha, se vocês não fizerem nada por mim, eu vou colar aqui com esse Flávio Bolsonaro mesmo, que é a alternativa que eu tenho. Tem ali, o que eu sei é que o Trump está muito interessado em fechar com o Brasil uma aliança no mundo no processo de produção, de beneficiamento dos minerais raros para tentar se contrapor à China. Mas o que o Trump quer é uma aliança de exclusividade nessa produção que o Brasil, obviamente, não quer dar, porque não interessa para o Brasil ficar exclusivo dos Estados Unidos, né? Uma relação de dependência injusta. Então, tem muita coisa que a gente não vê, que está se passando nos bastidores, que está fazendo o Trump tentar interferir no processo eleitoral. Além de, disse que pediu que não fosse aplicadas as tarifas, porque a gente sabe que lá atrás, quando isso aconteceu, as pesquisas mostraram que a população ficou contra o Trump, contra os Bolsonaro. O próprio Paulo Figueiredo, que supostamente é o grande artífice dessa estratégia, ontem desmentiu no Twitter uma notícia do Estadão dizendo que havia uma expectativa dos empresários de que esse tarifaço fosse aplicado. E ele disse que, segundo todas as fontes dele, a reportagem era falsa, que isso não aconteceria e que a gente iria conferir. Ou seja, ele estava completamente vendido nesse processo. E isso quer dizer que o que o Marco Rubio está fazendo não é o que o Flávio Bolsonaro quer, é o que ele, o movimento MAGA e a ala radical do trumpismo querem. Isso, então, significa que é uma tentativa de intervenção pouco articulada com os interesses do bolsonarismo. Porque vamos combinar, se eles estivessem conversando absolutamente tudo, isso não estaria acontecendo dessa forma. Então, a impressão que eu tenho é que existem coincidências para o Trump. O Flávio Bolsonaro seria a melhor opção, mas eles não estão fazendo exatamente o que os Bolsonaro querem. E aí, nesse quesito, a gente está vendo a nomeação de um embaixador que vai fazer o que quer o Rubio, não necessariamente o que o Flávio Bolsonaro quer. A gente pode dizer que vai ser sempre assim até o final do processo eleitoral? Acredito que não. Cuidado! Tem gente tentando transformar em discussão de política internacional aquilo que não passa de um desleixo da nossa política nacional. Quero que você preste atenção aos dados que eu vou apresentar, daí no final você me responde. O que Donald Trump tem a ver com esse problema? O Brasil registrou quase 50 mil mortes violentas em 2024, um dado que saiu agora. Aí já começa o escândalo, né? O dado mais atual, consolidado sobre a mortandade no Brasil, tem 1 ano e meio de defasagem. Só em 2028 a gente vai saber quantas pessoas foram assassinadas em 2026, mas vamos em frente. Pega os 10 países mais populosos do mundo. O Brasil tem menos de 4% da população desse grupo. Se as coisas estivessem na média mundial, seria razoável a gente esperar que o Brasil produzisse menos de 4% dos homicídios desse grupo. Só que produz 25%. Um país com menos de 4%, matando como se tivesse uma população de 1/4 do grupo dos 10 maiores por população. Agora pega os 10 maiores por PIB, as 10 maiores economias do mundo. Sabe qual é a taxa média de homicídio dos outros 9 países da lista? Em torno de 2 mortes por 100 mil habitantes. E no Brasil, 20. 10 vezes a média dos outros 9. A França tem pouco mais de 1/3 da nossa população. Se tivesse proporcionalmente os nossos homicídios, teria coisa de 15 mil mortes por ano. Tem 900! Estou falando em homicídios. E os franceses estão preocupados, porque o Japão, que tem o dobro da população deles, tem os mesmos 900 homicídios anuais. China,
7 vezes a população brasileira, 1/8 dos homicídios. A gente sabe que homicídio tem causa variada, né? Mas a principal causa no Brasil é o crime organizado. Varia conforme o estado, mas é responsável por algo entre 40% e 60% das mortes. Então, se o Brasil combatesse o crime organizado, estaria atacando a causa de metade, arredondando, das mortes violentas. No continente americano, o único país grande que rivaliza é o México, 32 mil assassinatos por ano. A exemplo do Brasil, o México tem alguns dos maiores grupos criminosos do mundo. Aí Donald Trump resolve que grupo criminoso do México e do Brasil vão virar organizações terroristas. No caso do México, começou no ano passado. No caso brasileiro, começa daqui a 3 dias. Aí, depois disso, os governantes se revoltam. E se revoltam com o governo americano. Por que não se revoltam com o PCC, com o Comando Vermelho? Essa pergunta tem que ser feita ao presidente da República. Não só a ele, naturalmente, tem que ser feita a cada um dos 27 governadores, porque é esse conjunto de autoridades que há anos deixa o crime organizado fazer o que quer, que aprova uma legislação que não aplica, que inaugura delegacia, não contrata perito, que faz discurso de soberania e não garante o direito mais básico de qualquer cidadão, o direito de não ser assassinado. Enquanto a Itália registra um homicídio a cada 28 horas, que dá menos de um por dia, no Brasil, uma pessoa é assassinada a cada 12 minutos. Aí fica aquilo que eu perguntei, o que Donald Trump tem a ver com isso? Sob a justificativa de financiar o filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro. A investigação busca identificar o destino dos valores enviados ao exterior. Segundo a Polícia Federal, parte dos recursos teria sido transferida para um fundo no Texas, administrado por Paulo Calixto, advogado ligado a Eduardo Bolsonaro. A investigação apura se parte dos 61 milhões de reais destinados ao filme passou por essa estrutura financeira. Investigadores também pretendem utilizar mecanismos de cooperação internacional da Interpol para localizar e identificar bens relacionados à investigação. Além disso, a corporação analisa a abertura de um inquérito específico para apurar o envio de recursos aos Estados Unidos sob a justificativa de financiar o filme Dark Horse. Ana, o senador Flávio Bolsonaro já veio a público trazer alguns esclarecimentos. Ele disse, inclusive, que iria fazer uma prestação de contas e apresentar esse contrato que foi firmado com a produtora justamente para explicar o caminho do dinheiro. Ele falou que estava vendo essa questão com os advogados, a melhor forma de realizar essa prestação de contas. E agora essa informação da Polícia Federal que pretende solicitar às autoridades americanas a quebra de sigilo desse fundo. Agora, aí nos Estados Unidos a coisa funciona de uma forma muito diferente do que é aqui no Brasil. Quebra de sigilo é algo muito grave, né? Algo muito sério aí pelo governo americano. Sim, sim, Paula. E a Polícia Federal vai ter que apresentar motivos fortes, documentos sólidos sobre essa investigação. Foi muito bom, né, que o senador Flávio Bolsonaro, ele tenha feito essa declaração, porque, afinal de contas, não é apenas um senador que já demandaria transparência, mas é um senador pré-candidato à presidência da República. Então, é claro que o país merece transparência. Agora, houve uma decisão há alguns meses de um juiz da Flórida, do juiz Grossman, por exemplo, numa ação, por exemplo, da defesa do Vorcaro, que pediu que estancassem, digamos assim, que limitassem o escopo de algumas investigações sobre os bens do Daniel Vorcaro e das artérias financeiras do Daniel Vorcaro nos Estados Unidos. O juiz Grossman disse: não vou limitar absolutamente nada, as investigações vão continuar. Eu não estou ligando o Vorcaro nessa investigação com Flávio Bolsonaro ou dinheiro do Dark Horse, em hipótese alguma. Mas eu estou dizendo que essa decisão, ela mostra que há um interesse dos bens e do dinheiro do Daniel Vorcaro que, porventura, tenha circulado nos Estados Unidos. A colaboração da Polícia Federal com autoridades americanas é uma colaboração normal, mas como você disse, Paula, aqui você não chega simplesmente pedindo, porque eu quero, porque eu preciso investigar. Você precisa demonstrar
argumentos sólidos, documentos importantes numa investigação que façam com que aquele juiz assine essa autorização para quebrar sigilo de fundos. Quebrar sigilo de fundos aqui nos Estados Unidos é um processo um pouco mais complicado. Então, a colaboração existe, mas a dificuldade também existe. Fato é que eu acho que se todos querem transparência, principalmente o senador Flávio Bolsonaro, se ele acha que isso, o dinheiro do Vorcaro em relação ao filme, ele está muito bem documentado e não tem nada de ilícito, então que isso siga, porque o país precisa de transparência, Paula, se é na esquerda, na direita, no centro, o país precisa de transparência. E agora a gente volta a falar do caso envolvendo o Banco Master. Em maio de 2024, Daniel Vorcaro... Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se gostou do conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas notícias. Ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Deixa também sua opinião nos comentários. Ela é muito importante. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.